Olá, amigos e amigas de SPZ Online, Jean Borsatti por aqui e hoje estamos recebendo o advogado e juiz federal Julier Sebastião da Silva, que repercutiu bastante aí durante essa semana na mídia, justamente por uma questão que nós vamos abordar daqui um pouquinho. Mas antes eu quero dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo novamente por aqui. Olá, Jean, tudo bom? Prazer muito grande poder falar aqui para todos os nossos acompanhantes do nosso SPZ Online e todos aqueles que têm um bom debate como sua premissa para a vida. Olha só, antes da gente dar continuidade, eu quero lembrar você que você pode acessar e deve acessar também o www.spzonline.com.br e, claro, seguir-nos nas nossas redes sociais, que é no Twitter, que é o @spzonline, Twitter, Instagram, Facebook e também YouTube, é tudo @spzonline. E eu quero começar, Julia, falando justamente sobre essa repercussão que teve essa semana do seu artigo falando sobre o Parque Nacional da Chapada, onde o senhor fez algumas críticas ali ao governador Mauro Mendes. O que mais se destacou ali, pelo menos na minha opinião, foi o destaque que o senhor deu em relação a esse interesse do governo do estado na estadualização desse parque. Por que você acha que existe agora, depois de mais de 40 anos, aí, esse interesse? Olha, o Parque Nacional da Chapada, como você já disse, ele tem a sua existência já por várias décadas, né? É um parque federal, que era antes sob os cuidados do IBAMA, depois do Instituto Chico Mendes, ICMBio. E desde sua origem até hoje, o governo do estado, o estado de Mato Grosso em si, não se manifestou interesse ou pouco se manifestou sobre as condições do Parque Nacional da Chapada, que é um importante ecossistema, ou seja, a ser preservado do ponto de vista ambiental, mas que também tem um potencial muito grande do ponto de vista turístico, da sua exploração econômica para o estado de Mato Grosso, para a cidade de Chapada e para a Baixada Cuiabana em si, com esse referencial de turístico do Parque Nacional. Isso me estranhou, de fato, esse interesse repentino do Estado pela estadualização do Parque Nacional da Chapada. Do meu ponto de vista, não traz nenhum benefício ao Estado, não traz nenhum benefício ao meio ambiente, não traz benefício nenhum ao setor turístico no Estado, à atividade econômica no Estado. E, de outra parte, também coloca em destaque os precedentes que nós já tivemos aqui no Estado. O Parque do Cristalino era da União, de titularidade da União Federal, e foi repassado ao Estado de Mato Grosso. Como consequência e agradecimento imediato a essa transferência do Parque do Cristalino para o Estado de Mato Grosso, nós tivemos a redução da área do parque, nós tivemos a legalização de atividades deletérias ao meio ambiente dentro da área que era do parque, atividades de exploração de madeira, usinas hidrelétricas, ou seja, o Estado de Mato Grosso reduziu uma área ambientalmente reconhecida para atender interesses não muito republicanos envolvendo essa questão. Daí me chamou muito a atenção essa questão do Parque Nacional da Chapada. Acho que nós precisamos ter o parque como um dos expoentes do bioma cerrado, que é o que mais sofre no país, a devastação, né, e etc., mas também que represente um ponto de exploração turístico do estado a ser trabalhado, como tem Foz do Iguaçu, como tem os parques nacionais, né, envolvendo a União Federal, a sua estrutura e a sua exploração também economicamente falando. Daí a repercussão dessa fala em torno do Parque Nacional e colocando em dúvida essa questão do estado de Mato Grosso mesmo, seu compromisso ambiental, né? A gente não pode esquecer que o governador Mauro Mendes apoiou o presidente Jair Bolsonaro durante os seus 4 anos de mandato, que foi, do ponto de vista ambiental, um desastre para o país e para o mundo, né? Então, acho que tem sim que discutir às claras e transparentemente esse repentino interesse do Estado pelo Parque Nacional da Chapada. Ao mesmo tempo, tem um projeto que, se não me engano, vem correndo lá na Assembleia Legislativa, que é impedindo que se criem novos parques, né, novas áreas de conservação. Você chegou a ver esse projeto? Não cheguei a ver, não tinha conhecimento. Mas, de qualquer forma, é um contrassenso, né? Ou seja, nós estamos buscando hoje recuperar áreas degradadas, preservar mais,
é um contrassenso se proibir eventualmente a criação de áreas ambientalmente protegidas, né? Isso me parece a história que está se colocando no Supremo e no Congresso, a história do marco temporal das reservas de indígenas, né? Ou seja, de se congelar o que era atrás, ou seja, e não também se discutir a preservação dessas áreas todas. Então, do ponto de vista ambiental, seria um retrocesso você impedir que o Estado reconheça outras áreas de interesse ambiental, né? Então, isso nos choca ainda mais esse repentino interesse do Estado, porque se um Estado que não quer mais ter reservas ambientais, com que titularidade, com legitimidade que vai cuidar de um ecossistema que tem sido degradado ao longo das décadas, notadamente no estado de Mato Grosso, por atividades predatórias e atividades legais, mas que são predatórias, plantio de soja, enfim, pecuária dentro da área de cerrado. Agora, o Parque Nacional da Chapada, ele parece estar num processo de concessão para iniciativa privada. Me corrija se eu estiver enganado. Hoje é do ICMBio, né? Como Sim. que você defende, como deve permanecer essa questão do Parque Nacional de Chapada? Eu acho que o manejo e a gestão dos parques nacionais, evidentemente, vai depender da concepção que se tenha dessas áreas e da sua natureza para que foram criadas, né? Os parques nacionais devem propiciar a visitação, sem dúvida nenhuma. Então, pode ser administrado diretamente pelo poder público, no caso o Instituto Chico Mendes, ou pode-se fazer a concessão à iniciativa privada. Eu, particularmente, não tenho juízo de valor sobre a atual licitação que foi feita sobre o parque. Não sei se foi justa, injusta, se foi legal, ilegal, na análise não entrei nesse mérito. Minha análise ainda é sobre essa questão da federação, ou seja, o parque ser da União e o parque se tornar estadual. Então, me parece que para parques nacionais, e com esse porte, com essa representatividade do bioma, é melhor que nós tenhamos um parque federal do que um parque estadual. Acho que estará menos suscetível à sua depredação, à sua redução, como eu falei agora há pouco sobre o Parque do Cristalino, que representa o bioma amazônico, né? Teve a sua área reduzida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, foram regularizadas áreas dentro do parque, áreas de pecuária, PCHs, enfim, atividades que não guardam harmonia com aquilo que é um parque de preservação ambiental, né? E na Chapada, esse precedente me choca muito, de pensar que o Estado pode assumir isso, inclusive porque o Estado tem permitido garimpos dentro do Pantanal, né, dentro de áreas de cerrado, na borda, no entorno da Chapada, do Parque Nacional, ou seja, então me parece um contrassenso, é chamar a raposa para cuidar do galinheiro. Agora, é evidente, né, e essa também é uma discussão que se tem, principalmente naqueles que defendem a diminuição, como o senhor falou, das áreas, daquelas pessoas que lá estão, né, que muitas vezes são pessoas, como que eu posso dizer, são pessoas necessitadas, são famílias que lá estão. Como lidar com essa situação dessas famílias? Que é óbvio que entraram através de invasão, isso não tem como negar. Me parece que em relação ao Parque da Chapada não há essa questão mais, não há ocupantes originários dentro da área do parque, já é uma área delimitada, homologada. O grande problema hoje, me parece, da Chapada é a estruturação do próprio parque e o entorno do Parque Nacional. Não, mas eu falo em relação ao Parque Cristalino. Também me parece que foram regularizadas as posses lá dentro da área. No caso específico, lá era uma situação mais complexa, porque é uma área muito maior, né, que envolvia não só a questão ambiental, mas titularidade das próprias áreas, se era a área devoluta era federal ou se era do estado de Mato Grosso, e se resolveu devolvendo, passando a gleba divisa, onde se localiza o Parque do Cristalino, para o estado de Mato Grosso. E nesse sentido que eu digo que essa transferência foi muito ruim do ponto de vista ambiental, né? Ela foi muito ruim do ponto de vista do Parque do Cristalino, né, da sua gestão, porque ele foi reduzido, né? Ou seja, eu me lembro que haviam 2 usinas hidrelétricas dentro do parque, e isso era uma das questões que se colocava, que não poderia estar ali naquela área, porque você tem diferença. Quando eu falo, por exemplo, do Parque da Chapada, é um parque nacional, ou seja, ele precisa de visitação. Tem parques, tem reservas ambientais que não são para visitação. O Parque do Cristalino era um pouco isso, porque ele demandava outros cuidados, era uma preservação diferente. Então, isso tudo tem que ser considerado.
Obviamente que você tem que considerar a população local e a forma como ela vai interagir dentro dessa questão ambiental, ou seja, que você tenha sustentabilidade ambiental e econômica, né? Então, que você tenha as populações locais, por exemplo, no Pantanal, se possa interagir com a população local no turismo, na pesca, na exploração econômica daquele bem, né? Então, eu acho que é um pouco essa visão que nos falta. E da Chapada, eu tenho essa questão estadual, porque eu me lembro que quando o Estado foi colocar um teleférico lá, que era uma história toda, virou escândalo, porque o Estado suscetível a esse tipo de coisa. Acho que nós precisamos é cobrar da União Federal mais recursos e estruturação do Parque Nacional e não simplesmente transferir. Isso vale para as outras áreas também, né? O Pantanal tem 2 anos, foi vítima de um incêndio monumental, né? Então, já se tentou estabelecer hidrovias no Pantanal para transportar produtos que eventualmente poderiam causar um acidente muito grave, inclusive a morte do próprio Pantanal mato-grossense. Um carregamento de amônia cai dentro do Pantanal, não tem nem como tirar dali mais. Mata tudo, né? Então, esse tipo de questão de política ambiental é que precisa ser, de fato, delimitada. E acho que, com a mudança de governo, a questão do meio ambiente passou a ser um importante ativo do Brasil para a sua economia, para suas exportações, né? Tanto que a ministra Marina Silva é a titular da pasta, e acho que esses parques, dentro da proposta do governo Lula, deverão ter um atrativo maior político e financeiro para a sua existência, né? Agora, o assunto de sustentabilidade está muito em alta. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que tem grupos que resistem a isso, que são adeptos daquilo, vamos desmatar porque precisa gerar riqueza, precisa gerar emprego. Eu queria saber qual que é a opinião do senhor referente a essa questão, né? Olha, a economia hoje ela tem como uma das principais características para o seu desenvolvimento que a questão ambiental ela esteja envolvida nisso, né? Ou seja, ela é um ativo dentro da economia. Ou seja, nós vamos continuar tendo dificuldade de exportação, por exemplo, dos produtos de Mato Grosso, soja, produtos pecuários, se não respeitarmos o meio ambiente, porque este é um ativo global hoje, né? A União Europeia só vai assinar o acordo de cooperação econômica com o Mercosul se o Brasil equacionar a sua problemática ambiental dentro do acordo. A China estava com importações suspensas de carne de Mato Grosso, por exemplo. Só foi resolvido agora com essa visita à China, que acabou sendo só de meio governo, né? O presidente não pôde ir. Então, é um ativo mundial essas questões ambientais dentro da economia globalizada. Estados e países que não respeitam o meio ambiente não estão tendo acesso aos mercados, né? Então, esse é um aspecto que tem que ser considerado, notadamente no Brasil e no Mato Grosso. Basta lembrar que o Fundo Amazônico, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, perdeu seus maiores contribuintes, a Noruega, os países escandinavos, que só voltaram agora, e também os Estados Unidos, a depositar e a financiar a preservação da Amazônia, né? Agora, só um minutinho. Não, é só para você cuidar, ver se está gravando tudo bem, se está saindo áudio. Tá, beleza. Tá, vamos dar continuidade. Agora, Julier, é muito mais comum hoje, a gente percebe os indígenas, né, querendo produzir nas terras, garimpar, extrair minérios das terras indígenas. E a gente percebeu que durante o período do ex-presidente Bolsonaro, se teve uma ampliação muito grande dessa visão de que os indígenas poderiam explorar suas terras. Como que você vê essa questão? Você acha que eles têm o direito de explorar? Tem uma distinção aí, já, do ponto de vista de minério e atividades agropastoris e agrícolas, né? As terras são da União. As populações indígenas têm usufruto, né, dessas terras e dessas riquezas. Então, do ponto de vista da produção agropastoril, de agricultura, pecuária, enfim, isso deve ser feito de acordo com a integração à produção local, ao respeito à área, às tradições culturais, enfim, que se propicie a subsistência econômica dessas populações. Isso dentro da exploração das terras
preservando, não fazendo atividades degradantes, como a exploração ilegal de madeiras, enfim, isso tudo dentro desse contexto de que as áreas são de domínio da União e as populações indígenas ao seu usufruto e às suas explorações e o direito à sustentabilidade ambiental e econômica na exploração dessas áreas. No que se refere à mineração é diferente, porque a propriedade do que está no subsolo, ela não é de usufruto das populações indígenas, né? Isso é bem exclusivo e privativo da União, né? E a Constituição proíbe a exploração de garimpo em áreas indígenas, né? Então, essa distinção, ainda que as populações tenham interesse, a Constituição não permite isso. Não só às populações indígenas, mas a qualquer atividade desse nível dentro de reserva indígena. Então, não é possível, no popular, garimpo em área indígena. Não tem como, é inconciliável com o que está na Constituição, né? E isso no que se refere às áreas indígenas. Dentro das outras áreas, é evidente que vai depender das outorgas necessárias, legais, se áreas permitidas, se são de preservação ambiental ou não. Aí cabe a outra questão. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de política. 2024 está chegando, eleições municipais. O senhor já foi candidato a prefeito aqui por Cuiabá em 2016 e 2020, né? 20. E todo mundo quer saber, o senhor vai ser candidato, pretende ser candidato a prefeito novamente? É bom, essa questão, assim, quando colocada muito antecipadamente, a gente não tem como possibilidade de fazer. Eu sou um bom soldado partidário e vou fazer aquilo que o partido nos determinar, o Partido dos Trabalhadores. Minha posição pessoal é que o PT, obviamente, tem que ter candidato a prefeito na maioria das cidades de Mato Grosso, na capital e na maioria das cidades, para poder eleger prefeitos e vereadores, né? Ou seja, o partido precisa ampliar a sua bancada no estado de Mato Grosso, o seu espaço político. Acho que temos poucos vereadores, né? Nós tivemos a maioria dos vereadores eleitos em cidades, em municípios onde o partido teve chapa majoritária, né? E acho que isso ficou a lição de 2020 nesse aspecto, de que o partido precisa se enraizar novamente, ser instrumento de disputa, de construção de políticas públicas, populares, nos municípios de Mato Grosso. Então, não só para a capital, que eu acho que o partido deve ter candidatura própria, né, o nome do Partido dos Trabalhadores, mas vale para a maioria dos municípios de Mato Grosso. Eu acho que o partido precisa se estruturar nos municípios para ter chapa própria, né, na disputa municipal nas prefeituras de 2024. Né? E especificamente aqui na capital, acho que nós, inclusive, devemos abandonar a lógica que foi feita na eleição de 2022, que nos prejudicou muito, que foi compor com o pessoal do Emanuel Pinheiro, né? Isso nos deixou muito vulnerável do ponto de vista da disputa política, perdemos a vaga de deputado federal, né? E a campanha foi um desastre. Essa é a grande verdade do que foi, né? Ou seja, a direção que o diretório regional tomou, ela não foi de bom alvitre para o Partido dos Trabalhadores e, por consequência, para a população mato-grossense. E nós não podemos repetir esse erro cometido em 2022 na eleição de 2024. Ou seja, do meu ponto de vista, acho que o partido precisa ter candidaturas próprias na maioria dos municípios de Mato Grosso e, notadamente, da capital, né? Eu, particularmente, disputei as 2 eleições contra o atual prefeito, aqui na capital, e acho que ano passado, na eleição geral, foi um erro enorme a ter composto com a mulher do Emanuel Pinheiro. Você acredita que a Márcia Pinheiro, esposa do Emanuel Pinheiro, tinha alguma chance de se tornar governador? Acho que foi tudo um desastre, como foi conduzida pelo Partido dos Trabalhadores em 2022. Tanto que o candidato, nós votamos todos num candidato a senador e o voto foi considerado nulo. Ou seja, então foi uma situação difícil. Eu fui candidato a deputado federal e eu não me lembro de ter encontrado com o candidato a deputado estadual nenhum ato de campanha. Agora, foi evidente que as eleições de 2022, apesar do presidente Lula ter sido eleito, uma base muito grande bolsonarista acabou se elegendo. Por que você acha que houve essa... para presidente Lula e para o legislativo ali e para o Senado também, uma porrada de bolsonarista lá?
Acho que foi eleito conforme está na disputa política do país. O Lula foi eleito com 51% e o Bolsonaro teve 49%. Acho que era normal que isso se transferisse também para as disputas estaduais e legislativas. Então, assim, não foi uma vitória do Lula 80%, 20% Bolsonaro. Então, o espaço de representação no Congresso, ele se tornou mais conservador. Ou seja, nós temos hoje parlamentares que, sinceramente, são uma vergonha, assim, em outros tempos, para que fossem parlamentares. Então, ficou a direita fascista, galgou espaço virtuoso dentro do legislativo. Cabe agora, durante esses mandatos de 4 anos, de um governo democrático, de reconstrução, fazer com que políticas públicas cheguem à população e se discuta abertamente como é que o Brasil chegou a correr risco de ter golpe de Estado diante de uma situação como essa. Você acredita que isso possa se refletir para as eleições de 2024? Sem dúvida nenhuma, a eleição mais importante é sempre a próxima. Mas você acredita que a gente vai ver esse mesmo pessoal, desse mesmo perfil, ocupando mais cargos? Não sei, vai ser construído ao longo desses 2 anos de governo Lula ainda até a eleição. Acho que vamos ver como vai se comportar os governos estaduais também, dentro da influência disso tudo, o Congresso Nacional. O que eu espero é que nós, do campo democrático popular, ampliemos os nossos espaços com mais prefeituras, mais vereadores e que ganhando mais cidades com importância política dentro do país e dentro aqui do Estado. Agora, uma coisa que ficou evidente também nas eleições do ano passado foi o quanto o Estado de Mato Grosso é conservador, enfim, acredito que o Bolsonaro teve aí mais de 60% dos votos, não tenho certeza agora do número exato. Grande parte, sempre foi assim, é importante dizer, é conservadora. Como você acredita que a esquerda, que o campo democrático popular pode avançar aqui no estado de Mato Grosso e quais são os erros que estão sendo cometidos? Um erro cometido já foi em 2022, eu acho, dentro do Partido dos Trabalhadores. Acho que nós temos que dialogar com a população, os nossos deputados assumirem suas posições. O governo federal precisa, obviamente, no governo Lula, mostrar e cumprir as suas promessas de reestruturação, de volta de políticas sociais públicas mais adequadas, a inserção do pobre nos orçamentos, enfim, isso tudo tem que ser consolidado. Mas, fundamentalmente, o Partido dos Trabalhadores, e eu estou falando do partido sou afiliado, precisa construir políticas nesse sentido. E numa eleição, precisa ter candidatos a prefeito nas grandes cidades do estado de Mato Grosso. O último tema que eu queria abordar é em relação à intervenção na saúde de Cuiabá. Você tem acompanhado? Sim, é um fato que já tinha resultado no afastamento do prefeito e agora com uma decisão judicial, né, do Tribunal de Justiça. E não se trata nem de uma questão política ou não, é uma questão judicial, ou seja, é um fato consolidado e isso reforça aquilo que nós já estávamos falando na eleição de 2020, quando disputamos com o atual prefeito, ou seja, de que a saúde de Cuiabá, da capital, estava um caos, continua um caos, e evidentemente que a intervenção é resultado desse caos promovido por uma administração muito ruim, muito ruim. Acho que a administração dos 2 últimos prefeitos de Cuiabá colocou Cuiabá, como diz no popular, no buraco, seja pela administração do Mauro Mendes, quanto pela administração de Emanuel Pinheiro. A cidade só aprofundou a sua decadência ao longo desses 2 mandatos. O senhor acha que o governo do estado tem culpa também nessa situação que se encontra hoje? O governo tem, mas o governador também, porque ele foi prefeito da capital, Ele está aí junto, pelo andar da obra, é dele e do Emanuel esse caos aí, Não custa lembrar que quando o Mauro Mendes era prefeito, nós tivemos greve de médicos que paralisou todo o sistema público de saúde. Já era um caos, continuou um caos e o governo do estado, sinceramente, também não ajudou muito em nada nessa questão da saúde em Mato Grosso. Agora, última pergunta. O senhor citou aqui falando da tragédia que é o mandato do Emanuel Pinheiro. Em 2020, o senhor foi candidato a prefeito. Sim. Segundo turno foi o Abílio Brunini e o Emanuel Pinheiro. Naquele momento, se bem me lembro, e me corrija se eu estiver errado, o Partido dos Trabalhadores acabou dando esse apoio ao Emanuel. Você acha que foi um erro?
Não, mas acho que o diretório municipal do PT não apoiou o Emanuel, não, mas lideranças do Estado, Isso, lideranças do do PT, eu partido falo. no Estado apoiaram, sim. Os militantes do diretório de Cuiabá, não. E acho que se provou um erro, né, e estão aí amarrados até hoje, né? Quem seria melhor, Emanuel ou Abílio? Julier. Muito bem, essa foi a nossa entrevista com o advogado, ex-juiz federal Julier Sebastião. Muito obrigado mais uma vez por Obrigado a você, fazer presença aqui no SPZ Online. aos nossos amigos e amigas do SP Online também. SPZ Online é um grande prazer aí, estamos aí sempre. Muito bem, quero lembrar mais uma vez que você pode acessar o nosso site, que é o www.spzonline.com.br, e claro, nos seguir nas redes sociais, que é o Twitter, Instagram, Facebook, lá no início eu esqueci do TikTok, mas tem TikTok também, tem Facebook, é tudo @SPZ Online. Você acessa e nos acompanha, tá bom? Grande abraço para você, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.